Em nome de Jesus. Os irmãos abrem 2 Timóteo, capítulo 1. Glória a Jesus. Domingo é a nossa ceia, né, irmãos? Ceia do Senhor. E a ceia é eu sempre procuro pautar e falar às vezes sobre isso, irmão. Como é importante a ceia. Domingo eu falei um pouquinho sobre isso, não vou falar sobre isso hoje, mas a ceia, ela é importante para as nossas vidas, irmãos. Quem disse isso foi Jesus. Né, irmãos? Quando Paulo ele vai pregar lá em 1 Coríntios capítulo 11, o próprio Paulo, ele repete as palavras de Jesus, o qual disse, né, que é para fazermos isso até que ele venha. Então, se Jesus mandou, é um mandamento. Então, nós devemos sempre estar atentos, amém, irmãos? E não deixar jamais que isso venha se perder e nem venhamos trocar a ceia do Senhor por nada deste mundo. Amém? Não importa se há lutas, tribulações, tentações, aflições, né, irmãos? Mas nós sabemos que a ceia do Senhor, ela fortalece o seu povo e a sua igreja. Querendo ou não, tem um pouco a ver também, aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então o apóstolo Paulo está falando, irmãos, de que nós devemos guardar o bom depósito. O bom depósito. Agora, que depósito é esse que Deus nos deu, irmãos? Porque se existe um depósito, no dia 5, no dia 20, você espera que caia o que na sua conta? Um bom? Não sei se é um bom, né? Mas você espera um depósito lá na sua conta, né? Um bom aumento, né? Mas você espera um depósito na sua conta. Só que, nesse caso, Jesus já depositou. Jesus já depositou. Jesus já nos deu. Jesus já colocou em nossas vidas o seu depósito. Então, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, para que ele pudesse guardar. Existe alguma necessidade, irmãos, de guardar se não houver perigo? Você guarda uma coisa, você tem que guardar ela por quê? Porque existe um grande risco. Ou não é? Ou você anda com o celular aí à mostra. Ninguém faz isso. Então você pega o celular, você coloca no bolso da frente. Normalmente, né? Na bolsa. Pega a bolsa, põe na frente, aí você anda. Mas você procura guardar aquilo que você acha que é valioso. Você guarda. Porque o risco pode acontecer. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, existem muitas coisas que Jesus já depositou, né? Ou seja, ele já confiou. Porque o que Jesus depositou para nós não trabalhamos para isso. O que Jesus depositou para nós, não é que muitas vezes, não é que a gente trabalhou para conquistar aquilo que ele nos deu. Não. Vamos ler de novo, versículo 13. 1, 2, 3, irmãos. Espera aí. As palavras eram de quem? Jesus. Paulo estava pregando as palavras de quem? Então ele está mandando conservar o quê? A palavra que ele tem ouvido, a palavra de Jesus. E o que mais que é para guardar? Na fé. E na? Essas coisas vêm de quem? Vem de Jesus.
Esse é o depósito que Paulo está falando. Guarda essas coisas. Guarda a palavra, guarda a fé e guarda a caridade. Porque isso é um bom depósito que veio de Deus. Porque nós não temos caridade. Deus que nos dá a caridade. Nós não tínhamos fé. Ele nos deu a fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Deus é caridade. E as palavras é quem? É o verbo. Vamos ler de novo, irmãos? 13, todos juntos. 1, 2, 3. Certo. 14. Então quem é que vai nos ajudar a guardar? A palavra, a fé e a caridade. Quem é que é, irmãos? O Espírito Santo que habita em nós. Então nós não conseguimos e não temos capacidade para guardar. É isso que eu consigo entender. Por isso que Jesus fala, irmãos, lá em João 14, 26, que o Espírito Santo que vai ser enviado do Pai, ele nos ensinará todas as coisas. O que é ensinar? Ensinar a guardar. Então o Espírito Santo em nós é que nos ajuda a guardar as coisas de Deus, as coisas do Pai. Esse bom depósito que Jesus nos deu, porque a palavra nos ensina o quê, irmão? Nos ensina a verdade. Jesus falou o quê? Que a verdade que nos liberta. É a pregação, é a palavra. É através da palavra que nós alcançamos a libertação. A fé é o quê, irmãos? O fim da nossa fé, diz lá em 1 Pedro capítulo 1. O fim da nossa fé é a nossa salvação. E caridade é o que, irmãos? É o que tem que reger e dirigir a igreja. Então, a caridade, ela precisa estar guardada em nossas vidas. Por quê? Porque sem ela, irmãos, a gente não suporta um ao outro, a gente não ama um ao outro, não liga um para o outro, e não está nem aí para nada. Se o Espírito Santo não nos ajudar a guardar a fé, irmãos, a gente vai se tornar um cristão murcho, um cristão sem vontade de viver. Um cristão sem vontade de ler a palavra, sem buscar o Espírito Santo, sem vontade de ler o Evangelho, sem vontade de estar na igreja, sem vontade de nada. Um cristão sem fé, irmãos, ele é atacado constantemente e é derrotado constantemente. Um cristão que não consegue conservar a palavra do Evangelho, ele é um campo aberto para os demônios, que é a palavra que protege o vida do cristão. Então o Espírito Santo, ele quer, na verdade, nos ajudar a guardar o bom depósito da palavra, da fé e da caridade. Sem essas coisas, a igreja é destruída. As pessoas são aniquiladas. Então, o Espírito Santo dentro de nós é quem vai nos ajudar o quê? A guardar essas coisas. Então, a importância de termos comunhão com o Espírito Santo é muito importante. E como é que nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo? Porque é Ele que nos ajuda a guardar o bom depósito. Por que a palavra diz o bom depósito? Porque o que acontece com o seu salário no final do mês, irmãos? Ele vai embora. Você recebe o salário e já paga as contas. Ele é bom 1 hora, 2, 3, 2 dias no máximo. E você paga as contas. Agora o bom depósito de Jesus é bom por quê? Porque ele se conserva, ele não se acaba, mas ele acumula. Mas eu tenho que procurar guardar. Então o Espírito Santo, irmãos, é uma chama dentro de nós, acesa, para manter o cristão o quê? Alerta, atento. Então o cristão, o Espírito Santo dentro dele vai fazer com que ele procure guardar essas coisas. Então a importância, irmãos, de termos comunhão com o Espírito Santo é muito mais importante do que o nosso salário no final do mês. O nosso salário no final do mês é importante para milhões de coisas. Mas o Espírito Santo em nós é muito mais importante para quê? Para guardar isso. Então hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com o depósito deste mundo ou qualquer outra coisa deste mundo do que com um bom depósito dado por Cristo. Então, conforme o tempo vai passando, as pessoas elas vão não guardando o bom depósito, porque o Espírito Santo não consegue agir na vida e no coração das pessoas. Então, Jesus é aquele que fala diversas vezes, mas lá em 2 João, Jesus fala assim, no versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. É o bom depósito.
Lá em Apocalipse 3, a palavra diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, diversas vezes a palavra fala de guardar. João 14 fala, nós cantamos várias vezes esse louvor, né? Guardar o quê? Os mandamentos. Então, guardar, Efésios 4 vai falar, para guardar a unidade da fé. Então, veja que é uma coisa que é dada nas nossas mãos. Eu preciso guardar. Veja, a palavra diz lá em Pedro, em Judas, na verdade, diz que os anjos não guardaram o seu principado. E por isso eles foram derrubados, foram aniquilados. Satanás conseguiu arrastar eles, porque eles não guardaram o principado. Ou seja, não guardaram o que foi depositado na mão deles. Então os anjos, eles tinham honra e glória, a palavra fala. Os anjos tinham poder e autoridade. E muitas coisas ainda eles têm. E eles usam coisas que foram dadas para eles. Mas eles não têm mais a glória de Deus. Os anjos caídos, é lógico. Porque eles não conseguiram guardar o que foi dado para eles. A palavra diz em Ezequiel 28 que Lúcifer, no caso, Satanás, ele tinha grandes riquezas, sabedoria, tinha muitas coisas, até que se achou iniquidade nele. Então ele deixou de ser perfeito. Ele era perfeito, mas ele não guardou os caminhos. A palavra diz que ele não conseguiu guardar. Então, Jesus é o nosso exemplo, por quê? Porque Jesus guardou tudo até o fim. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então, hoje, o Espírito Santo está onde? Na nossa vida, para nos ajudar a guardar a palavra, a fé e a caridade. Sem essas coisas, irmãos, o negócio não funciona. Não consegue seguir adiante. Então, muitas das vezes, a pessoa, ela tem caridade, ela consegue amar, e ela tem fé, não quer abandonar Jesus, mas muitas vezes ela não consegue guardar a palavra. Então, facilmente, uma falsa doutrina vai lá e entra na cabeça da pessoa. E ela começa a acreditar em coisas que Jesus não mandou, que Jesus não disse. Então, às vezes, a pessoa ela tem caridade, ela consegue ter fé na pessoa de Jesus, que Jesus salva, mas a pregação do evangelho não está na mente da pessoa, ela não consegue guardar a palavra. Então, uma falsa doutrina facilmente entra no coração da pessoa. Porque o Espírito Santo não consegue ajudar ela a guardar o bom depósito. Então, o Espírito Santo consegue, muitas vezes, não consegue ajudar a pessoa a guardar a fé. Então ela entende bem da palavra, ela tem momentos de caridade, mas se bater um vento, acabou a fé da pessoa. Ela não tem fé mais em Deus, não tem fé em Jesus, vive duvidando. O diabo ataca na fé dela, começa a duvidar, começa a ter medo, começa a ter pânico e não consegue mais caminhar, porque sem fé a pessoa fica paralisada. Então o Espírito Santo quer nos ajudar o quê? A guardar essas coisas. Não adianta eu ter a palavra, não adianta eu ter fé e não ter caridade. Porque a fé sem obras é morta. Quais são as obras? Obras de caridade. Então o Espírito Santo ele precisa nos ajudar a guardar essas coisas. Guardar é zelar. Deus já me deu essas coisas. Deus já me deu a sua palavra, a fé, e já me deu a sua caridade. Então eu preciso agora aprender a guardar. Então, por que é importante nós sempre estarmos em comunhão com Deus? Hoje, culto de oração, vamos orar, vamos buscar Deus aí. Você tem oportunidade, você vem aqui, você ora, ou você não tem oportunidade, mas vai ouvir lá na sua casa, mas você vai lá, está orando, buscando a Deus, você vai estar se esforçando para quê? Para que o Espírito Santo venha ter mais controle da nossa vida, para que o Espírito Santo venha conseguir falar mais no nosso ser. A gente precisa ter mais sensibilidade com o Espírito Santo. O que acontece, muitas das vezes, é que nós, ao passar do tempo, podemos perder a sensibilidade do Espírito. O Espírito Santo, ele já não consegue mais nos ajudar. Não que o Espírito Santo perdeu a força, mas é que o nosso coração, com o passar do tempo, pode se endurecer. E a palavra diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Então o coração, nosso coração, irmãos, é um coração que é propício a endurecer com facilidade. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus e mais nos aproximamos do Espírito Santo, então esse coração constantemente, ele é martelado, constantemente ele é moldado por Deus. Quanto menos nós nos aproximamos de Deus, menos o Espírito consegue trabalhar no nosso coração. E quanto menos o Espírito trabalha no nosso coração, mais duro ele vai ficando. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele trabalha no meu coração. E quanto mais Ele trabalha no meu coração, mais eu consigo guardar o depósito, porque é o Espírito que nos ajuda.
Nós não temos capacidade, a palavra diz em 2 Coríntios 3, que nós não temos capacidade nem de pensar alguma coisa. Nós não temos capacidade de pensar. Em Filipenses diz que é Ele que nos ajuda tanto a querer como a efetuar a sua palavra. Então a palavra diz que eu não consigo nem desejar a palavra, e muito menos praticar a palavra. É o Espírito Santo em nós que nos ajuda. Por isso que o homem não tem glória nenhuma em viver o Evangelho. A glória é dele, é Ele que entra em nós e nos ajuda. Então, porque tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem? É a falta da comunhão com Deus. É a falta da aproximação de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus com humildade, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da ajuda dele, mais Ele consegue entrar na nossa vida. E mais Ele nos ajuda a guardar esse bom depósito. Aqui mesmo, ó, em Timóteo, outra situação, quer ver? Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Eu lembrei de duas coisas aqui. 6,13. Diz assim: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. Todos acharam? Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Olha que coisa, irmão. Esse versículo 3 aqui, acho que eu nunca li, não, parece. Mando-te diante de Deus que todas as coisas, então Deus é aquele que, então onde Deus está, o que acontece? Não entendi. Onde Deus está, o que acontece, irmãos? Todas as coisas são vivificadas. Quer dizer que onde Deus está, não há morte. Aonde está crescendo a morte, é porque onde Deus não mais está. Se a morte cresce dentro de mim, é porque eu estou me afastando de Deus. Estar perto de Deus é estar com a sua vida vivificada. Não é, irmãos? Isso aqui é uma certeza do Evangelho. Que maravilha, né? 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala para ele guardar de novo. Mas o texto que eu queria ler era até esse aqui, ó, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, o qual, professando alguns, se desviaram da fé. Graça seja contigo. Amém. Então, Paulo fala de novo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Então, o que foi confiado na mão de Timóteo? Em primeiro lugar, foi confiado o povo ao qual ele estava pregando. Foi confiado a Timóteo os dons espirituais. Foi confiado a Timóteo a fé, a esperança, a salvação. Então, irmãos, o que nos foi confiado? O que foi depositado na sua vida? Foi depositado na sua vida o quê? Não é só a fé, não é só a palavra, não é só a caridade. Muitas coisas nos é confiada. Muitas coisas nos é confiada. Veja, vai nascer uma linda criança. Em janeiro, vai nascer. Querendo ou não, é o quê? É uma coisa que me foi confiada. Como é que eu vou lidar com essa criança? Eu tenho que ter o mesmo zelo por ela, em ensinar as sãs palavras de Jesus e por aí vai. Não foi nos dado um serviço, um trabalho? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou guardar isso que me foi confiado? Eu tenho que ter também o quê? Zelo, carinho. Foi me dado uma família, eu tenho que cuidar da minha família. Foi me dado uma igreja, eu vou amar essa igreja. Foi me dado irmãos, eu cuido desse irmão. Então, o que Deus, por causa de Jesus, o que é que me foi dado? O que é que me foi confiado? Como é que eu vou lidar com todo esse depósito que Ele me deu? Então, irmãos, o que Deus nos deu merece o cuidado, o zelo, né? Merece
um carinho, digamos assim, né? Carinho no sentido de olhar com mais atenção, olhar com mais cuidado, olhar com zelo. Porque o que Deus nos deu são coisas eternas e não são passageiras. O mundo, a pessoa que é do mundo, ela não consegue enxergar isso. Então ela valoriza muito mais as coisas passageiras do que aquilo que é eterno. Mas eles só fazem assim porque eles não conhecem a Deus e não têm o Espírito para interceder por eles. Nós temos o Espírito que intercede por nós, para que abra os nossos olhos e nos faça enxergar as coisas que Deus já nos deu e valorize aquilo que Ele nos deu, para que em momento algum nós viemos ser enganados pelo mundo. Então, irmãos, uma das principais coisas que precisamos que seja zelado dentro de nós, que tenhamos zelo, é a fé. A fé é uma coisa espetacular. E sem ela, irmão, todas as demais coisas só vão caindo. Então a nossa fé, jamais ela pode retroceder. Ela sempre tem que seguir adiante. A cada dia que passa, devemos crer muito mais. Devemos confiar muito mais na palavra de Jesus. Devemos ter muito mais certeza daquilo que temos ouvido, para que a nossa fé possa crescer a cada dia. Amém? E não se desviar da fé, como nós lemos aqui no último texto. Tem que pedir oração, irmão? Não?